Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio bônus do Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que vai essa força? Daniel Mestre de microfone novo, voz de veloz, voz de locutor, Dani. Você viu só? Coisa impressionante, a Bem melhor. tecnologia. Vamos ver se melhora meu sotaque. É isso aí, eu tenho certeza que com esse seu carisma você já cativou a nossa audiência. Bom, vamos lá. Hoje, episódio bônus, episódio especial, voltando a falar sobre recrutamento e seleção de vendedores. Cara, nosso primeiro episódio deu o que falar, hein, Dani? Tivemos muitos downloads do nosso e-book, né? Do material rico que a gente preparou sobre o tema, cara. É isso aí, cara. É uma dor latente de várias empresas, né, cara? O problema de recrutamento e seleção de vendedores, né? Então, feliz aí em contribuir, ajudar aí com os RHs, os gestores, para poder montar equipes cada vez mais fortes aí. E bora para mais um episódio sobre esse tema. Tem mais 3 depois, né, Leandrão? Exatamente. A gente começou a nossa série especial, né, falando com o episódio Recrutamento e Seleção de Vendedores, os desafios de montar uma equipe comercial. Esse episódio já está disponível tanto em podcast aqui no player de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, como também no nosso canal do YouTube, tá? youtube.com/supervendedores. Você encontra o nosso primeiro episódio. Hoje a gente vai gravar o segundo episódio, vamos falar sobre perfil de vendedor ideal, né? Como nós podemos ser mais assertivo na hora da contratação do supervendedor, daquele vendedor que vai somar a nossa equipe comercial. A gente ainda vai gravar sobre os diferentes perfis de vendedores. Nós vamos gravar um episódio exclusivo sobre como entrevistar esses profissionais que você está recrutando e selecionando. E a gente termina essa série especial falando sobre o ramp-up do vendedor. Como é que a gente pode garantir que o novo vendedor alcance a alta performance rapidamente. Lembrando que todos esses episódios vão estar disponíveis tanto na versão podcast, pode ser que você esteja ouvindo o Papo de Vendedor no seu player de podcast, e em vídeo, né, no nosso canal do YouTube. Então já fica o convite. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, né, corre lá para o Spotify, procura Papo de Vendedor. Esse episódio específico que você está ouvindo é o número 34. Nós temos 33 episódios para trás, sempre falando sobre vendas, como você pode vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro, você e sua equipe, tá? Se você está ouvindo no Apple Podcast, no Google Podcast ou no Spotify, aproveita para seguir o nosso programa. Assim, toda nova publicação você é avisado pelo próprio player de podcast, tá bom? Lembrando que todo esse material, né, todos esses 5 episódios que a gente está gravando, que a gente está disponibilizando para nossa comunidade, ele se transformou no material rico que eu comentei no começo desse episódio. Então, se você quiser baixar para complementar o teu estudo sobre recrutamento e seleção de vendedor, você pode olhar na descrição do vídeo ou na descrição do podcast, tem um link ali para você acessar a nossa página e baixar este e-book. Aí o e-book ele vem completo, desde recrutamento e seleção até o ramp-up do vendedor. Tem um material completo para você poder fazer o recrutamento e seleção de super vendedores para o teu time. E se você que está ouvindo é vendedor, não esquece de indicar para o teu gestor comercial, para o teu líder ou para o dono da empresa este episódio aqui, que eu tenho certeza que será de grande valia para o teu gestor. E se você é um gestor de vendas, além de aprender, de se desenvolver conosco aqui, compartilhe o nosso episódio com outros gestores, empreendedores, enfim, com a rede de relacionamento, porque eu tenho certeza que vamos juntos fazer este tema chegar ao maior número de líderes comerciais possíveis. Eu tenho certeza que quanto mais compartilharmos o bem, quanto mais a gente compartilhar conteúdos de valor, né, de alto valor, mais esse bem, essa vontade de compartilhar coisas boas retorna para nós e nós teremos cada vez mais sucesso. Tamo junto, Dani? É isso aí. Vamos aí espalhar conteúdo de vendas aí para os nossos amigos, para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, para a gente juntos criar um resultado melhor para todo mundo. Show de bola. E agora sim, aprofundando, mergulhando aqui na nossa pauta principal, quero perguntar para você, né? Daniel Mestre, você que é um cara que tem muita experiência em recrutamento e seleção, já viajou o Brasil
fazendo recrutamento, seleção e treinamento de vendedores. Eu quero perguntar para você, Dani, o que é perfil de vendedor ideal? Vamos lá, da mesma forma que a gente tem o perfil de cliente ideal da nossa empresa, né, o tipo de empresa que melhor se beneficia do que a gente vende, né, que tem maiores resultados aí com os nossos produtos e serviços, a gente pode usar basicamente o mesmo conceito, né, aplicado aí aos perfis de vendedores. Né? Existem vários tipos de perfil de vendedor. A gente vai fazer um episódio seguinte falando sobre os vários tipos de perfis de vendedor que tem. Porém, a gente pode entender qual é o perfil de vendedor que vai melhor dentro da nossa empresa. Né? Então, seja a minha empresa uma empresa pequena, né? Tem um time de vendas aí, 2, 3 pessoas. A gente pode entender que tipo de profissional vai ter um resultado mais bacana, né? Trabalhando com o que você vende, com o perfil de cliente que você atende e tudo mais. Até se você tem uma empresa com uma equipe mais ampla, mais heterogênea e tudo mais, a gente pode usar algumas técnicas aí para entender, né, quais são os principais pontos, né, que os melhores vendedores do seu time têm em comum e entender aí uma forma de começar a procurar essas mesmas características no mercado para a gente atrair para o nosso time, né, vendedores que têm basicamente aí a mesma tendência de comportamento, a mesma experiência, algumas competências parecidas, né, que vai fazer com que esse cara, ao entrar na nossa empresa, né, tenha uma chance maior de bater meta mais rápido, né, e entrar jogando bola, né, como a gente fala. Não é para ser puxa, vamos ver se esse cara vai dar certo, vamos colocar ele aqui no banco de reserva e a gente vai dando alguns minutos para esse cara, ver se ele aparece, ver se ele brilha, né? Quando a gente trabalha com perfil de vendedor ideal, a gente entende e a gente sabe exatamente o que a gente precisa para o nosso time. Esse cara ele já entra com camisa de titular, ele já vai direto para a posição que a gente precisa dele no campo. Então, a partir do momento que a gente tem um perfil de vendedor ideal já desenhado, né, talvez com base nos nossos próprios melhores vendedores aí do time, né, ou entendendo o que o mercado está pedindo mais, quais são as principais tendências dos nossos clientes, como que eles estão preferindo ser atendidos e tudo mais. Tem várias formas da gente traçar esse perfil. Se você já tem um time grande, a gente consegue fazer olhando para o seu próprio time, né, para os top performers. Se você não tem um time grande, que a gente não pode usar ele como parâmetro, né, a gente pode fazer isso e desenhar o perfil de vendedor ideal de outra forma e a gente vai ajustando esse perfil ao longo do tempo. A gente vai testando, né, vai vendo se de repente tem algum ajuste aí que a gente precisa fazer e isso daí vai se aprimorando ao longo do tempo. Né? Então, o perfil de vendedor ideal é basicamente para facilitar, né? Da mesma forma como qualquer caminho, para quem não sabe onde está indo, serve, né? Se Perfeito. Você não sabe o tipo de vendedor que você está procurando, aparece uns caras na sua frente, você acha que serve, tá? E várias vezes Perfeito. Pode ser, não, pode servir, como pode não ser o Sim. melhor para o seu tipo de negócio, né? O cara pode ter tido uma experiência bacana, resultados bons em vários outros tipos de empresa, mas na sua em específico talvez não fosse aquele cara que você estava procurando, né? Então, para você conseguir encontrar o vendedor que vai resolver o seu problema, você precisa primeiro saber o que você está procurando no mercado. Tá. Então, para eu poder resumir, o perfil de vendedor ideal, ele seria, por exemplo, uma descrição da pessoa, né, do profissional, e quando eu olho para o profissional, eu olho, por exemplo, a experiência que ele tem de mercado versus o conjunto de técnicas que ele possui, né? Então, a gente não vai entrar no estilo de vendas, porque isso vai ser o tema do nosso próximo episódio, se ele é um cara mais focado na prospecção, mais no fechamento, na gestão de carteira, mas e se na técnica é o quão ele conhece de vendas, né? E por fim, o comportamento. Eu queria que, aliás, eu vou fazer uma pergunta do principal ou dos 3 principais benefícios, né, do empreendedor
do dono do negócio, do gestor comercial, antes de contratar, desenhar o perfil de vendedor ideal. Eu queria trazer um pouco a luz para o lance do comportamento. Queria que você falasse um pouquinho, porque a gente, aí eu estou falando como teu parceiro de negócios, a gente acaba ignorando o comportamento do vendedor, né? E a gente acaba às vezes olhando só para a técnica, a gente acaba olhando só para experiência, e a gente acaba sendo às vezes frustrado na hora de fazer recrutamento e seleção. Então me conta, Dani, quais são os 3 principais benefícios do gestor desenhar o perfil de vendedor ideal? Perfeito, vamos lá. Respondendo a sua segunda pergunta, né? A questão de comportamento ela é fundamental, porque tem aquele ditado, né? Que as empresas elas contratam pela sua experiência, contratam pelo seu currículo e mandam embora por conta de comportamento, né? Então, uma vez que a parte técnica ela é muito mais fácil de ser treinada, né, do que a parte de atitude, de comportamento e tudo mais, vale a pena você fazer um processo seletivo olhando um pouquinho para a parte emocional, para a parte comportamental, para identificar se esse cara ele vai ter sucesso dentro da sua empresa ou não, né? Porque parte técnica, se a gente não encontrar o cara tecnicamente adequado, a gente consegue treinar, né? E se a gente não consegue identificar no processo de recrutamento e seleção alguns comportamentos que são necessários para o sucesso na nossa empresa, a gente tá dando tiro no escuro, né? E depois eu vou acabar precisar, né? Eu vou acabar tendo que testar, né? E teste custa dinheiro, né? Então, nem sempre a gente tem esse tempo e essa disponibilidade para ficar, né, fazendo teste na nossa equipe de vendas. Então, é muito melhor a gente olhar para o processo, né? Ou terceirizar isso para quem sabe fazer adequadamente e conseguir ter um resultado mais bacana sem ficar fazendo teste na sua equipe, né? Você ir direto para uma coisa que vai te entregar resultado. E os principais benefícios de você ter um perfil de vendedor ideal vai facilitar a sua vida no processo de recrutamento e seleção, né? Eu sei que dá trabalho você desenhar o perfil de vendedor ideal, sim, dá trabalho. Vai diminuir o número de pessoas que vai passar pelos seus filtros em recrutamento e seleção, né? Então, na verdade, vai diminuir o número de pessoas que você contrataria no final, né? Mas, poxa, Daniel, as duas coisas que você falou aí só atrapalham o processo de recrutamento e seleção, né? Só dificultou, como você está me falando que vai facilitar, né? Porque vai diminuir erro no final, né? Eu prefiro 1000 vezes demorar uma semana a mais para contratar do que ficar 4 meses, 5 meses com um cara que não tá me dando resultado para eu perceber que eu contratei errado, né? Então, como a gente já conversou no episódio anterior, né? Vale a pena contratar devagar, né? Para você ter um processo mais assertivo, para você ter mais certeza do que você está fazendo, né? E poder fazer esse investimento aí sem tanta dor de cabeça, né? É uma coisa que faz bastante sentido. Outra coisa que é legal, fortalece a cultura da sua empresa, né? Então, se você tem várias pessoas com o mesmo perfil, né? Você começa a ter um time mais encorpado, né? Vamos supor, né? Vamos contratar vendedores otimistas e agressivos comercialmente, né? Poxa, se eu montar um time só com gente otimista e só com gente agressiva comercialmente, né? Esses caras conversando, essa coisa vai se fortalecendo, né? Isso daí vai tomando um corpo, né? A galera começa a performar quase que como um exército de vendas, né? Então você tem uma cultura muito forte, diferente de quando você tem cada vendedor de um jeito. Tem o cara que é super agressivo, tem um cara que é super calmo, super paciente, né? Demora mais para fechar. Tem um cara super focado em relacionamento, tem um cara super focado em prospecção. E aí as pessoas não se conversam direito, você não sabe quem que está fazendo o melhor trabalho, porque cada um está fazendo o trabalho de um jeito. Então, quando você consegue atrair pessoas parecidas, né? Isso daí dá um volume para a cultura da sua empresa, né? Que acaba fortalecendo o time como um todo. E o terceiro benefício é você ter uma facilidade maior para treinar, né? Então, se eu sei
que o perfil de vendedor ideal da minha empresa, né, são vendedores mais rápidos, são vendedores que partem para um fechamento mais de impacto, para diminuir o tempo médio de fechamento, precisa fazer venda na primeira visita, qualquer coisa do gênero, né? Você sabe o que você precisa treinar nos vendedores, caso eles não venham completamente, né, 100% no fit do perfil de vendedor ideal, né? Eu entendo aqui todas as características que o meu time precisa ter. Estou olhando um cara aqui que me parece muito promissor. De novo, um pouquinho de técnica ainda falta para ele, né? Ele tem o comportamento adequado, ele tem o perfil ali no assessment parecido com o que eu gostaria. Eu sei exatamente o que eu preciso treinar desse cara para ele ficar exatamente a ponto de bala aí para me trazer resultado, né? Então fica mais fácil de eu identificar aí ações de treinamento e desenvolvimento para transformar o time aí num time, né, bem estruturado, com as competências já definidas, uma vez que eu sei exatamente qual é o perfil de vendedor ideal para a minha empresa. Interessante, você falou bastante do comportamento, né? Na tua resposta ficou bem claro para mim e acredito para um amigo ouvinte que é muito melhor você priorizar o comportamento do que a técnica ou do que a experiência. A experiência no produto, você pode treinar a pessoa e quanto mais tempo ela ficar na tua empresa, mais experiente ela vai estar em vender o produto ou serviço que você vende. A técnica de vendas você consegue ensinar e aí sim, você ensina uma técnica que esteja mais próxima da forma como a tua empresa vende, né? Que você falou, se é uma venda de alto impacto, se é um call center, se é uma venda por telefone, eu vou focar nisso, né? Se é uma venda de relacionamento, ciclo longo, eu vou trabalhar outros atributos no meu treinamento. Então o gestor, ele tem mais poder de manobrar a equipe através dos treinamentos técnicos. Agora, comportamento é algo dificílimo da pessoa mudar, né, Dani? Ela, por exemplo, uma pessoa que se atrasa com facilidade, ela sente muita dor em ser pontual. É difícil, é meio que foge da nossa natureza. Eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo muito comum da gente... Todo mundo tem um amigo que se atrasa e parece que se atrasa de propósito. Na verdade, não. É um erro do comportamento dele. Assim como você pode ter um vendedor que detesta fazer follow-up. O ato de fazer follow-up é um comportamento. E que para muitas vendas, para muitos estilos de vendas, o follow-up é fundamental. Sem follow-up não tem venda, né? Então, assim, como é que eu olho na hora de recrutar e identifico antes de eu fazer a entrevista? Porque a sacada aqui, não sei se vocês pegaram, eu quero deixar isso reforçado, é vocês fazerem uma entrevista com 3 candidatos. Entende? Mas aqueles 3 candidatos que quando você faz a entrevista, você fica em dúvida de qual você vai escolher. De tão bom que os 3 são, sabe? Quando a gente faz o processo de recrutamento e seleção aqui no Super Vendedores, né, que é um serviço que a gente atende o mercado, a gente sempre brinca, olha, a gente precisa de, sei lá, 30 candidatos na etapa de recrutamento para a gente entregar uma vaga. Então, se eu estou falando que eu vou te entregar 3 candidatos por vaga, às vezes eu tenho que analisar nos diversos filtros que a gente tem na metodologia, eu tenho que começar com 90 candidatos. Eu tenho que vender muito bem a vaga para eu trazer muitos candidatos para dentro do meu funil de recrutamento e seleção. Mas eu preciso entregar para o gestor os 3 melhores. E aí sim, Dani, qual que é o significado quando a gente faz essa apuração, né? Quando o gestor for fazer essa apuração antes dele fazer a entrevista, porque eu sei que tem muito gestor, muito dono de empresa, que ele quer passar o dia entrevistando, né? Ele quer fazer, sei lá, 4, 5, 6, 10 entrevistas para poder escolher uma pessoa. O quão isso é perigoso para o gestor, na tua visão, Dani? Então, tem várias empresas adotam essa metodologia de entrevistar todo mundo no mesmo dia, né? É comum quando você está montando uma equipe, né? Então, poxa, vou precisar contratar 4 pessoas. Normal que você traga aí 15 pessoas para fazer entrevista, afinal você vai precisar de 4 pessoas, né? Mas se você tem uma vaga só, né, eu acho bacana você entrevistar 3 a 4 candidatos no máximo, né, que estejam dentro do perfil, que foram bem filtrados e tudo mais, né, confiando no processo que você desenhou antes disso.
Porque senão a chance de você ficar em dúvida de duas pessoas que são muito diferentes é muito grande, né? Quando você trabalha sem o perfil de vendedor ideal, né? Você gosta de uma pessoa de um estilo, você gosta de uma outra pessoa de um estilo completamente diferente, né? E você fica na dúvida de não saber qual seria melhor para sua empresa, né? A gente costuma cair em muitas armadilhas do tipo, puta, tô entrevistando o cara, eu estou vendo muito de mim nele, né? Quando você tem um perfil muito parecido com a pessoa que você está entrevistando, né? Você dá risada, você gosta, as pessoas, você concorda o tempo inteiro com o cara e tudo mais. Você é quase que automático a aprovação, né? Pô, você vai, né, falar não para você mesmo, né, na sua frente, é uma coisa meio incoerente, né? Porra, eu não me contrataria, daí ferrou. Então a importância de você ter um desenho, né, de perfil de vendedor ideal feito com uma metodologia sólida, apoiada em ciência, apoiada em dados ali, né, de preferência da sua própria empresa, né, vão facilitar demais na hora de você apontar o candidato final, né? Se todos os que chegaram até essa etapa já estão dentro do perfil de vendedor ideal, né? Se você gostar dos 3, de repente você contrata os 3, né? Mas o grande lance todos eles já passaram em todos os filtros existentes. Então eu preciso arrumar uma forma de entender por que eu devo contratar um mais do que o outro, né? Aí vão entrar coisas, né, que podem fazer também uma diferença aí, né? Essa vaga para o cara é uma grande oportunidade, essa vaga para o cara é uma coisa para ele fazer enquanto ele não consegue voltar ao ramo que ele atuava antes, né? Poxa, tem uma vaga que vai pagar R$ 2.500 para um vendedor, né? Puta, veio um cara aqui, já foi supervisor, já foi um monte de coisa e tal, tem um perfil excelente, né? É lógico que ele vai pegar o seu negócio e vai arrebentar de vender, né? Mas mesmo que ele arrebente de vender, ele não vai estar perto do que ele ganhava antes, né? No outro mercado, de repente. Né? Então ele tá aqui olhando o antigo mercado dele, ver se aparece alguma oportunidade, né? E de repente, poxa, tem um jovenzinho ali, 23 anos, né, que vai ser a primeira grande oportunidade desse cara, né? A oportunidade de iniciar uma carreira num lugar sólido e tudo mais. Poxa, eu sei que o cara é melhor do que o jovem, né? Mas para quem eu devo dar a oportunidade pensando na minha empresa, pensando a médio prazo, né? Então são decisões aí que a gente também precisa tomar na hora de apontar o último, né? E daí essas decisões, né, mais conceituais, né, mais de oportunidade, mais de fui com a cara do candidato, senti mais verdade no cara ou não, né, acabam entrando, né? Porque quando você gosta mais ou menos, você não tem certeza se aqueles caras servem, né? Um se destaca, né? Mesmo que ele não está no perfil de vendedor ideal, você contrata ele, porque ele foi o único que se destacou na entrevista, né? Mas na verdade, dos 4 que você chamou, talvez nenhum você deveria ter entrevistado, né? Porque nenhum tem o perfil de vendedor ideal para sua empresa. Então é super importante apoiar aí o processo de recrutamento e seleção, principalmente quando a gente fala de vendedor, né? Porque vai ter um resultado direto aí em fluxo de caixa, faturamento e tudo mais, né? Do que um administrativo ali que vai fazer só lançamento de coisa numa tabela e tudo mais, né? Um administrativo de vendas que de repente não vai ter tanto contato com o cliente, não vai trazer um resultado tão direto para a sua empresa, né? Quando a gente vai tratar de equipe comercial, todo cuidado e todo capricho aí para a gente fazer o processo de recrutamento, ele é pago lá na frente. Chegamos no momento aqui do programa que a gente falou muito esse termo, perfil de vendedor ideal. Não, porque porque comportamento, técnica, experiência, né? A gente foi batendo o perfil do vendedor ideal. Agora eu quero fazer uma pergunta que talvez o amigo ouvinte esteja se fazendo, né? Como é que ele pode desenhar o perfil do vendedor ideal da empresa dele?
Vamos lá, tem algumas formas, né? A forma mais baseada e mais sólida aí, se você tem uma equipe com vários vendedores, né? Poxa, já tem uma equipe de 20 vendedores. Legal, vamos entender esses 20 com muito detalhe, né? Vamos olhar para esses 20 dentro de uma lupa mesmo, né? Vamos categorizar esses vendedores, né? Então, eu quero entender quem é o melhor vendedor da empresa, eu quero saber quem é o segundo melhor vendedor, quero saber quem é o terceiro, né? Quero ver o que esses vendedores têm em comum, né? Poxa, os três estudaram veterinária. Porra, né? Se eu tô num mercado agro, se eu tô num mercado de distribuição de produto pet e tudo mais, porra, os veterinários estão decolando na frente do resto da minha equipe. Poxa, vou fazer uma ação para trazer pessoas, de repente, que estão se formando aí, ou estudantes de veterinária e tal, que querem ter uma chance na área comercial. Tô dando um exemplo, né? Mas assim, poxa, todo mundo trabalhou com determinado tipo de venda, né? Todo mundo foi venda por telefone. Beleza, precisa de quanto tempo de vendas por telefone, em que tipo de empresa, né? Era passivo ou era ativo? Então, você vai começar a olhar para esses caras, né? Tanto do ponto de vista de idade, formação, experiências, né? E começar a ver o que eles têm em comum, né? E quando você apoia isso junto com uma ferramenta de assessment, né? Então, poxa, fiz o DISC em todo mundo, né? Fiz alguma outra ferramenta aí de análise de perfil, fiz um MBTI, né? Fiz o CEVAT, como é o que a gente usa quando a gente desenha perfil de vendedor ideal. Eu consigo ter um gráfico aí, né? Quem joga videogame aí, constrói personagem, essas coisas, da mesma forma, né? Sai o grafiquinho da pessoa ali, né? Qual que é a tendência desse cara em se comportar? É um cara mais agressivo, é um cara mais passivo, é um cara mais de relacionamento, é um cara mais tímido, é um cara que se comunica bem, é um cara que se comunica menos, né? Então, com base nessas informações e principalmente com uma ferramenta de análise de perfil, já que a gente está falando de perfil de vendedor ideal, né? O grande erro das empresas é tentar fazer isso só olhando para currículo, né? Daí fica aquela coisa, não, preciso contratar o cara que vendia molho de tomate. Mas, cara, não é o molho de tomate que fazia esse cara bom, né? Era o jeito que ele vendia molho de tomate. Você pode contratar todos os vendedores de molho de tomate na vida, né? Você não vai achar outro cara igual esse. Você tem que procurar pessoas parecidas com ele, né? Então, nem sempre é a experiência, né? Às vezes a gente fala, pô, aqui o vendedor da Ambev vai com tudo, né? Poxa, a Ambev é super famosa, vendedores super agressivos, muita visita por dia. A gente conhece o perfil de vendedor da Ambev, a gente conhece o perfil de vendedor de algumas empresas que são grandes escolas nacionais de vendas, né? Então, poxa, o cara ficou 4 anos na Ambev, ele serve para um monte de tipos de mercado que precisam fazer um monte de visita, trabalhar com um mix grande e tudo mais, né? Tá. O cara passou os 4 meses na Ambev, já serve? Não, ele saiu da Ambev e não aguentou o tranco lá na Ambev, né? Ele não serviu para Ambev, então talvez, vamos entender, ele que pediu para sair, o que aconteceu, né? Mas só basear isso em experiências e coisas que estão no currículo não fazem muito sentido, porque papel também aceita qualquer coisa, né? Então a gente consegue colocar um monte de coisa. Você recebe currículo, tava escrito lá, né? Nossa, bati a meta o tempo inteiro, não sei o quê, né? Fui melhor vendedor da empresa no ano tal, mês tal. A gente não sabe se é verdade, né? Beleza, foi melhor vendedor da empresa. Quantos vendedores tinha a equipe? Tinha um, né? Todo mundo que tá nessa situação é o melhor vendedor da empresa, né? Então a gente precisa ter formas de avaliar, né? E daí, quando a gente fala em comportamento, né? Que provavelmente era o que você ia me perguntar, a gente tem que fazer alguma coisa na entrevista para tentar puxar do cara isso daí, né? Então, ver se ele é um cara que olha com mais abundância ou com mais escassez para as coisas, né? Ver se é um cara que aceita feedback ou não aceita feedback, né? Tá. São várias coisas que a gente pode fazer, né? Uma coisa comum para você ver se o cara é um cara que aceita feedback ou não, né? Acha um erro de português no currículo do cara e fala, você errou tal palavra aqui, né?
Tem o cara que vai falar, mas pô, tava procurando erro no currículo agora, fiz com pressa, atualizei rápido, a menina pediu pra mandar, não sei o quê. O cara já tá se desculpando, já entrou no modo agressivo, não sei o quê, né? Se o outro cara fala, porra, tá brincando que tem um erro de currículo, puta, em que empresa que é? Olha, faz 5 anos que tá errado esse negócio, obrigado por você me falar, né? Ó a diferença, né? Olha a diferença de comportamento dessas duas pessoas, já diz muita coisa. Então, você tentar utilizar algum tipo de brincadeira, algum tipo de piada, qualquer coisa que você possa fazer para descobrir qual que é o comportamento de verdade dessa pessoa, né? É super legal, né? Vai de criatividade, né? Vai de criatividade e cara de pau para fazer a entrevista. Cara, sensacional isso que você falou. E eu queria te provocar um pouco, Dani. Queria que você aprofundasse um pouquinho no perfil do vendedor ideal e falasse um pouquinho sobre o Cevat, que é a ferramenta de assessment que a gente usa aqui nos Supervendedores. Por que ela é uma ferramenta que, para nós, que fazemos esse trabalho de desenvolvimento do perfil de vendedor ideal e depois recrutamento e seleção de vendedores, por que ele é tão importante para nós, cara? Cara, né, como qualquer ferramenta aí de análise de perfil, né, ela vai nos dar muita informação sobre esse candidato antes da gente ter que sentar com ele, né? Então, dependendo do tipo de retorno que eu tenho, né, conversei com o candidato, fiz uma primeira pré-entrevista, mandei para ele uma ferramenta para ele preencher, seja o Cevat, seja qualquer uma outra que de repente aí os gestores que estão nos ouvindo utilizam, né? Quando eu recebo isso, né, eu ainda não estou marcando entrevista com ele, eu ainda posso olhar para isso, comparar com com os outros candidatos que eu tenho, né? De repente, poxa, estou procurando uma pessoa super agressiva, né? Que era um cara agressivo comercialmente, né? Se eu pergunto para ele na entrevista ou pelo telefone, não, poxa, cara, mas e aí? Né? Como que você colocaria para mim que é o seu perfil comercial e não sei o que? O cara vai falar, não, tem que ir para cima, não sei o que e tal. Ele tá falando o que ele acha que a gente quer ouvir ou ele tá falando como é o perfil dele de verdade? Né? Então, Perfeito. Quando a gente trabalha com ferramentas desse tipo, né, a gente tira várias dúvidas, né? E quando a gente vai entrevistar esse cara, a gente vai checando, né? Então, por exemplo, né, o Cevat que a gente utiliza é uma ferramenta, né, que tem um braço de vendas, né, o Cevat Sales, que é específica para fazer análise, né, de perfil de vendedor, né? E lá dentro a gente tem 16 pontos que são mapeados, né? Então, poxa, se eu tenho um ponto ali de resiliência, né? A gente vai tratar de um vendedor que vai lidar com muita prospecção, vai né, ter que fazer muita prospecção ativa e tudo mais. Ele vai lidar com rejeição várias vezes por dia. Preciso de um cara com resiliência alta, né? Isso daí já é um dos filtros que a gente utiliza, né? Então, poxa, o cara teve uma resiliência mais baixa ali, né? Não é que ele não serve, é que ele vai sofrer muito dentro da minha empresa. E muito provavelmente ele vai pedir para sair, porque ele não vai ser feliz lá dentro, né? Não é que estamos... Nossa, vocês estão discriminando as pessoas. Não é isso, né? A gente precisa encontrar as pessoas que se encaixam bem dentro da nossa empresa, né? Não adianta nada eu dar uma oportunidade para um cara que não tem a resiliência que a gente precisa, né? E no quarto dia de trabalho o cara voltar chorando para a empresa, falando que é muito difícil, que as pessoas estão rejeitando ele o dia inteiro, que ele está fazendo tudo que ele pode e não consegue vender. Você fala assim, tudo bem, cara, você precisa fazer uma venda por mês, né? Você tem que trabalhar os outros 29 dias, e os outros 29 dias vão ser não, né? Se você não consegue lidar com não, vai vender sorvete, que é assim o tempo inteiro, né? Numa sorveteria, né, no caso, porque se for trabalhar com distribuição de sorvete, você vai sofrer rejeição também. Então, é importante que a gente tenha algum tipo de ferramenta para dizer essas coisas pra gente antes, porque são coisas que não dá pra você perguntar, né? E aí, exato, Leandro, como é que é? Eu vou entrevistar o Leandro, e aí, Leandro, como é que você lida com rejeição, né? Como que é a sua resiliência? Todo mundo vai falar assim, não, poxa, né, tem que saber lidar com o não, porque é uma questão de vendas. Não tenho problema nenhum. Né? Não tenho problema nenhum. Aí você fala, poxa, você não foi contratado. Aí o cara fala, poxa, mas viu,
me dá uma chance, né? Não aceita ou não da entrevista também. Então, a gente precisa ter uma forma de mapear alguns pontos que são importantes, né? E quando a gente tem uma ferramenta que a gente sabe o que a gente precisa, né? Fica muito fácil da gente olhar. E eu queria fazer uma observação em cima desse tópico que você está falando, Dani, que é o lance de essa análise, né, pro amigo ouvinte, essa análise que o Daniel está falando, você faz antes de conversar com a pessoa, efetivamente, antes de trazer ela para uma entrevista. Então, no começo do episódio, o Dani falou assim, pô, fazer o recrutamento e seleção é uma ciência. E quando a gente olha o perfil do vendedor ideal numa ponta e na outra ponta a gente olha o resultado do Cevat Sales como ferramenta de assessment, a gente cruza, a gente põe por cima. Então, se a gente olha para o resultado do perfil de vendedor ideal e depois olha para o resultado do candidato, a gente não avança com ele. Porque às vezes, esse candidato que a gente está segurando ele no filtro 3, ele seria um ótimo candidato na entrevista. É aquele exemplo que o Daniel falou, ele conversaria com você, como dono da empresa, como gestor, você conseguiria ter um espelho perfeito dele, de você vendendo, e você ter um carisma, e de repente conecta, e você traz o cara pro time. Quer dizer, estou precisando de alguém de prospecção, e ele tem uma baixa resiliência, mas ele fala comigo, nossa, é um cara perfeito. Poderia ser muito bom para gestão de carteira, para relacionamento, mas para prospecção ele é um cara péssimo. Então, quando eu olho para o recrutamento e seleção como ciência, fica claro para mim que eu estou sendo extremamente humano em trazer pessoas com o perfil de vendedor ideal para o meu time e convidar as pessoas que não estão nesse perfil a procurar uma oportunidade em outra empresa. Porque se eu faço o contrário, trago alguém que eu gosto de conversar, mas ele não tem o perfil de vendedor ideal, essa pessoa vai ficar frustrada. Aconteceu hoje, pouco antes da gente começar a gravação, um recrutamento e seleção que nós fizemos, e a candidata pediu para sair na primeira semana. Alguma falha aconteceu. Passou por todos os crivos, né, Dani? Por todos os filtros. Mas alguma falha aconteceu. Quer dizer, mesmo a gente cuidando de tudo isso, tem essa desistência. Cara, imagina o que acontece quando você contrata pela forma como o vendedor, o candidato fala com você. Ou se ele chega pontual, não. Se o cara chegou pontual, é um puta vendedor. Às vezes o carro dele quebrou, às vezes ele teve um problema com a filha, não foi na entrevista, mas pediu uma oportunidade. E como ele não foi no teu crivo, não, esse cara não presta, né? Tem muita gente que fala assim. E não, às vezes você olha para o candidato que tem um baita perfil, uma conexão muito grande com o teu top performance, o teu top 3, e você fala, pô, deixa eu entender na entrevista o que aconteceu para ele faltar na primeira vez. Estou dando alguns exemplos aqui para ilustrar para o amigo ouvinte o que provavelmente ele já sabe na prática. Porque todo mundo que a gente conversa, né, Dani, já contratou um vendedor errado, não é? Já fez alguma cagada. Normal, é normal. E aqui, a gente tinha uma pergunta na pauta aqui, que é, porra, diante de tantos currículos, como é que eu posso saber qual é o melhor vendedor para minha empresa? Eu acho que a gente já respondeu isso dentro dessa explanação. Mas eu queria devolver uma provocação, nosso último tópico aqui, antes da gente finalizar o nosso programa. Dani, quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que escolher, tá, entre o perfil comportamental e a experiência que aquele vendedor tem dentro do segmento. E vou dar alguns contextos aqui para ficar ainda mais difícil a tua resposta. Tô aqui para dificultar a tua vida, você já percebeu. A gente precisa trazer aquele cara que a gente sempre sonhou em trazer ele aqui para dentro da empresa. O cara tem uma puta carteira, ele já tem 25 anos de mercado, tá? Mas, putz, a gente já ficou sabendo que ele é um cara difícil. Até o concorrente já falou naquele cafezinho que todo mundo toma quando tinha evento presencial, né? Feira de negócios, acabava soltando que o cara era difícil e tal. Aí eu te pergunto, Dani, com quem que você fica? Um cara que tá dentro do perfil de vendedor ideal, que tem o comportamento que a gente busca, ou você ficaria com esse vendedor que tem, de repente, uma experiência muito grande, uma carteira grande de clientes? Vai aí. Vamos lá. São várias coisas que a gente precisa, né, levar em consideração, né? No exemplo que você deu, poxa, tem um cara com 20 anos de mercado, tem uma carteira gigantesca e tudo mais. Por que esse cara está procurando emprego? Por que ele está disponível?
Se o cara é muito bom, tem 20 anos, uma carteira gigantesca de clientes e tudo mais, era para ele estar muito bem estabilizado numa empresa. Não estaria olhando para o lado, não estaria fazendo entrevistas e tudo mais, né? Então, o grande lance já é famoso por dar problema, né? Ele vai trazer problema para cá. Ele está desistindo de ficar onde ele está, né? Porque a empresa não está se enquadrando no jeito dele, né? Tem alguns vendedores que depois de ter uma carteira muito grande e tudo mais, dá uma subida na cabeça, né? E ele acha que ele tem que apitar na empresa porque é ele que está pondo o faturamento para dentro, né? Não, os meus clientes têm que ser assim, né? E daí começa a mandar na logística, começa a mandar no marketing, começa a mandar no financeiro. Não, pode aprovar. Eu falei com o cliente, não é você que aprova, cara, é o financeiro que aprova. Você falou com o cliente, você falou errado. Eu tenho que aprovar, o cara tá com o nome sujo, não vai comprar, né? Então, assim, algumas vezes, né, esses caras trazem mais problemas do que resultado, né? E uma vez que você traz um cara desse que começa a bagunçar o coreto dentro da sua empresa, os vendedores que já estão no seu time se sentem na liberdade de fazer exatamente a mesma coisa. O cara acabou de chegar, tá apitando no financeiro, tá apitando na logística, tá, né, ditando como vai ser regra do jogo, por que eu vou seguir? Né, eu também vou falar para aprovar. O cara tá com o nome sujo, mas ele falou que ia pagar, né? Daí começa aquelas coisas que vão dar problema no futuro, né? Então desconfia um pouquinho de vendedores que estão disponíveis e estão se vendendo de uma forma muito estratosférica, né? Porque tá demonstrando muito ego, né? O ego do cara é gigantesco e foi provavelmente por causa desse tipo de comportamento, por causa desse tipo de coisa, né, que ele não está dentro de uma companhia, né? Se você está fazendo um movimento de hunting, de buscar esse cara dentro de algum lugar, né, porque ele não olha para o lado e você fala assim, eu preciso daquele cara que atende aquela conta, né, e você faz uma proposta para esse cara, é uma coisa. Outra coisa é o cara estar, né, disponível no mercado e arrotando a 7 ventos aí todas as glórias que ele teve, né? Sendo que, na verdade, poxa, não está conseguindo performar, não está performando, está, né, procurando emprego, não está vendendo, né? O que aconteceu? Se é tão bom assim, por que você não está dentro de uma empresa? Me explica, né? Perfeito. Ah, mas a empresa não deixava eu trabalhar, mas, pô, você ficou quantos anos lá? Né? Tava vendendo, qual que era o problema? Onde estava a dificuldade? Deixa o cara se explicar. Né? Ele vai botar toda a culpa do mundo dentro da outra empresa. E quando ele estiver dentro da sua, a culpa vai ser da sua empresa. Exato. Então precisa alinhar de comportamento. Precisa alinhar o que é política, o que é. Às vezes tudo que eu vendia, os caras não queriam entregar, não sei o que, não tem estoque. Tudo é culpa dos outros. O que tinha em estoque ele não queria vender, só queria vender o filé mignon. E daí ele fala que a empresa não tinha estoque para vender as coisas que ele queria. Que ele vendia um monte, mas a empresa não entregava. Mas ele só vende o filé mignon, só vende o mais barato que existe. Né? As coisas boas de alto valor agregado que a empresa pedia para ele vender, ele não queria vender, pediu para sair ao invés de ter que fazer isso daí. Então, são várias formas. No outro caso, né, porra, achamos um cara jovem, comportamento adequado, perfil adequado. Vamos treinar esse cara, vamos colocar ele para dentro, ele vai crescer aqui dentro. Né? Salvo coisas que são muito específicas, né? Poxa, preciso de um cara que tenha experiência em motores de foguete, não sei o que, assim assado. Tem 3 caras no Brasil, os 3 estão empregados. Eu vou precisar contratar um cara sem essa experiência e treinar. Ou pagar uma baba para tirar esses caras da onde eles estão, né? Quando as experiências são muito específicas, né? Aí existe uma coisa, poxa, né? O que você contrata, Daniel? Só contrata o comportamento? Não é isso. Às vezes, alguns tipos de experiência são super importantes, né? Alguns tipos de técnica são super difíceis de você conseguir construir, né? Porque você precisa de muito tempo. Eu fiz uma vaga uma vez de um engenheiro que ia fazer algumas coisas de vendas também, né? Ele precisava ter
uma experiência de no mínimo 4 ou 5 anos com um produto muito específico de metal borracha, que é um negócio que vai no amortecimento do carro, no amortecedor do carro, né? Tá. E a gerente, ela me falou assim, Daniel, o cara sabe se a peça é boa ou não mordendo. Não existe treinamento para você, né? O cara faz tanto tempo lidando com esse produto, né? Que ele sabe o que é bom de longe, né? Você fala assim, poxa, eu vou treinar um cara desse, é muito complicado, precisa de 5 anos de experiência do cara trabalhando com isso sem estar vendendo, trabalhando de repente na própria produção do negócio, entendeu? Porra, super difícil, tanto que era uma vaga com salário de quase 10 mil reais, né? Tá. Então, não contrato sempre comportamento. Muitas vezes a gente tem que ir para a experiência, né? Mas Então, se é uma experiência... cada caso é um caso. Se a sua experiência é uma experiência muito fácil de encontrar, por exemplo, poxa, eu preciso de um cara com no mínimo 3 anos de experiência na área comercial, quase todos os currículos que se candidatam para uma vaga de vendas têm 3 anos de experiência na área comercial. Então, você não precisa levar isso em consideração ou não. Isso daí é fixo, precisa ter 3 anos de experiência, né? Vou preferir o comportamento a 3 anos de experiência, porque 3 anos de experiência eu acho fácil no mercado. Agora, poxa, preciso de um cara, né, que... Vamos supor aqui, né? Precisamos contratar um cara para fazer vendas, né? E ele vai lidar com muito chinês. Preciso de um cara fluente em chinês. Tá. Já fechou o meu leque de contratação? Quantos caras procurando emprego em vendas tem chinês fluente? Eu não vou poder olhar muito para comportamento desses caras. Talvez eu ache 4, 5 caras na cidade onde eu preciso, aceitando o salário que eu preciso, que tenha o chinês fluente. Estou usando um exemplo esdrúxulo para variar, né? O amigo ouvinte já tá meio acostumado. Mas assim, porra, o cara fala chinês que precisa? Fala, bota ele para dentro. Né? Tá certo. A dificuldade é encontrar o cara que fala chinês. Porra, não tem cara que fala chinês no Brasil, tem pouco cara que fala chinês, né? Ah, não, mas tem um cara aqui, comportamento perfeito, Daniel. Fala chinês? Não fala. Então não serve. Não vou ensinar chinês fluente para ele em 6 meses. Né? A gente precisa levar, né? A gente precisa entender o que é fácil e o que não é fácil de desenvolver. Perfeito, perfeito. Então, acho que a grande lição aqui, em cima da tua resposta, é que cada caso é um caso. Porém, quando você tem aí uma ferramenta que te dá mais segurança para você tomar a decisão, ou se você tem uma consultoria te assessorando durante a etapa de recrutamento e seleção do profissional de vendas, você diminui, né? Você diminui quase a zero a probabilidade de errar na contratação. E a gente sabe que no Brasil, gente, a carga tributária, a carga trabalhista em cima de uma má contratação, ela é muito grande. Porque você vai ter um período de experiência, ok, 45 mais 45 dias, esse é o mais comum. Só que, cara, você já trouxe a pessoa para dentro, ela já tá dentro da empresa, ou senão ela já tá de repente trabalhando home office ou externa, ela já tá com aquele stack de tecnologia, já passou pelo RH, já fez... Cara, você já passou por tanta coisa que aí, na hora de falar, puta, acho que não serviu. Contratei o Daniel, mas eu acho que não vai dar. Às vezes, você desiste de demitir o Daniel, que passou pelo esse processo de recrutamento e seleção sem estrutura, por causa do trabalho que vai dar recrutar e selecionar um novo vendedor. Por isso que eu faço um gancho com o episódio anterior. Se você não ouviu ou não assistiu, vá e ouça ou assista o episódio. O Daniel falou uma coisa muito importante, que é contrate lentamente e demita rápido. Né? Você, mesmo com a equipe formada, é legal você estar sempre recebendo currículos. Porque você sempre vai ter ar, o teu pulmão sempre vai estar respirando ar puro. Se um vendedor sai, como aconteceu, né, recentemente num cliente nosso, você tem outros para colocar no lugar em questão de 10 dias. Você não fica refém, você como gestor, como dono da empresa, você não fica refém do profissional. E o profissional também, ele sabe que ele está trabalhando numa equipe de alta performance, que entram só pessoas boas, campeões de vendas, então ele se sente valorizado também.
O amigo ouvinte que é o vendedor hoje, né, tá ouvindo esse episódio para entender um pouco da rotina de um gestor, de um dono de empresa, ele consegue enxergar que ele vai ser mais valorizado se ele estiver numa equipe de alta performance. Ele vai ser desafiado. Então é ganha-ganha para todo mundo, tá? E eu quero fazer um convite. Aliás, quero fazer 2 convites. O primeiro é para você baixar o nosso material rico, material que eu e o Daniel produzimos para você, falando desde o recrutamento e seleção, perfil de vendedor ideal, até o rampeamento do vendedor. É um conteúdo completo, tem muito ouro sendo entregue ali naquele e-book que a gente criou. Tem link aqui na descrição deste podcast ou do vídeo do YouTube se você estiver assistindo no nosso canal. E o segundo é, se caso você queira marcar uma reunião com a gente. Nós, aqui no Super Vendedores, nós desenvolvemos o trabalho de desenho do perfil de vendedor ideal e o trabalho de recrutamento e seleção, além dos treinamentos que a gente faz. Então, a gente tem uma equipe que cuida só disso. Se você quiser, se fizer sentido para você e você quiser entender mais, tá? Você pode, no próprio link do e-book vai ter o nosso e-mail, ou mandar um e-mail para contato@supervendedores.com.br. Esse é o e-mail que a gente tem acesso e vai ser um prazer bater um papo com você e tirar todas as suas dúvidas. Dani, considerações finais? Quero deixar uma dica para gestores de vendas que eu já vi acontecer o seguinte. O cara fala o seguinte, né? Puxa, eu tenho um cara na minha equipe que não está performando, né? Ele está entregando abaixo do que deveria. Vamos supor, precisava entregar 40 mil, está entregando 30 ali. Faz tempo, tá. Não consegue passar de 30, né? Então, assim, se eu tiver que demitir esse cara, eu fico com 0 ao invés de 30. E recrutar e selecionar é um puta trampo. Então ele finge que não tá vendo, né? Eu finjo que não tô vendo esse cara bater meta, porque 30 é melhor do que 0, né? E continuo com ele. Até esse cara pedir pra sair, aí você tem que sair correndo, desesperado, fazer a coisa acontecer. O grande lance é, eu sei que você, amigo gestor de vendas, está atolado de trabalho, não quer ter que parar para fazer entrevista, muito menos para treinar os seus novos colaboradores. Porém, você está tendo muito trabalho porque sua equipe talvez não esteja alinhada, talvez foi contratado às pressas, talvez não teve treinamento adequado o suficiente, por isso não está batendo meta. E daí você é acionado o tempo inteiro, você tem que apagar um monte de incêndio e tudo mais. O tempo investido em fazer recrutamento e seleção da forma correta e o tempo investido em fazer treinamento da forma correta vai fazer com que o seu time bata meta sem te demandar tanto trabalho, e aí você vai ter tempo para fazer as estratégias comerciais direito, né? Com a equipe performando, não com aqueles caras, né, tudo 95, 90% da meta, cara. Entrega 110, 120, 130% da meta, né? Sem demandar tanto trabalho seu em cima do time, porque você contratou vendedores de alta performance, e aí você consegue pensar em outras estratégias para vender mais, né? Porque ficar tentando arrumar os problemas, né, de contratações erradas, de vendedor mais ou menos dentro do seu time, isso sim dá um trabalho gigantesco que não vai te trazer resultado futuro. Perfeito. Né? Então vale a pena olhar, né, para montagem do time. Né? Se eu não olho para montagem do time, não adianta eu querer brigar para ser campeão. Né? Se eu monto o time direitinho desde o começo, né, a chance do meu time jogar pelo título é muito maior. Sensacional, Dani, sensacional. O amigo ouvinte, você que está ouvindo o podcast ou assistindo aqui no YouTube, se você tirou grande valia deste episódio, dessa dica especial, aliás, essa dica de ouro, se você tá curtindo, você não imagina o que é fazer uma reunião de negócio com esse homem que tá nessa tela aqui, cara. É ideia em cima de ideia, é paulada em cima de paulada, é a melhor forma de você ter uma equipe de alta performance, é chamando Daniel Mestre para fazer esse tipo de trocação franca. E se você tá vendo este episódio no YouTube, não esquece de dar aquele like, de curtir aqui, de fazer teu comentário e, claro, se inscrever no nosso canal. Você que tá ouvindo no Spotify, aperte ali no botãozinho assinar para você ser notificado sempre que um novo episódio for publicado. E fique ligado, porque no mês que vem nós vamos falar sobre os diferentes perfis de vendedores. Nós vamos descobrir qual que é o melhor
para o nosso time comercial. Uma informação super importante para você que quer construir um time de alta performance. Dani, obrigado pela tua participação, pelas tuas ideias, pelos teus conceitos, por tudo, cara. Muito obrigado por esse episódio. Isso aí, valeu, Leandro. Amigo ouvinte aí, deixa seu feedback pra gente, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Manda pra gente no Instagram, @supervendedores, manda pra gente aqui no YouTube o seu comentário. É muito bacana pra gente saber aí a diferença que a gente está fazendo na gestão dos times, no resultado dos amigos vendedores e tudo mais. É isso aí, e já sabe, né? Semana que vem tem episódio novo do Papo de Vendedor. Nós vamos falar sobre vendas pelo WhatsApp. Então segura conteúdo de alto valor para você na tua timeline de podcast. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!